Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack, Marketing Digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Bora Falar de Marketing. Eu sou Samilo Lopes e neste programa, mais do que especial, eu recebo aqui a Priscila Cardoso, gerente-geral de marketing da Rodobens, para a gente bater um papo sobre esses 75 anos de história. Ela me contou aqui nos bastidores que são 22 anos de Rodobens, ela vai falar mais sobre isso. Priscila, muito obrigado por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda. Estou super feliz em contar minha história e a trajetória da Rodobens para vocês. Vocês acreditam que, depois de todo esse tempo, eu não conhecia ela pessoalmente. Fiquei sabendo que a gente quase estudou junto aqui e temos uma história muito legal para contar, assim, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e eu acredito que vocês vão ficar muito encantados com essa história. Pri, queria começar, posso te chamar de Pri? Claro, fica à vontade. Queria começar, né, fazendo um convite para que você se apresente um pouquinho, conte para nossa audiência, para nossos espectadores, quem é a Priscila, como é que foi essa sua jornada de marketing até hoje? Legal. Feliz, obrigada pelo convite novamente. Acho que eu estava comentando com você, eu comecei minha trajetória em rádio, né, eu comecei como jovem aprendiz, né, exatamente, anotando pedido de música, participando, ajudando em sorteios de brindes, enfim, e ali começou eu aquele o que que eu quero fazer de futuro, né, fiquei pensando o que que poderia ser, pensei em jornalismo, falei: "Ah, vou fazer um curso de comunicação social", e lá eu me viro e entendo o que que eu vou fazer de futuro. Entrando na faculdade eu gostei de publicidade e propaganda e sigo até hoje. Minha trajetória profissional se confunde com a história da Rodobens. Eu comecei como estagiária no primeiro ano de faculdade, e aí eu já tive a grata surpresa de conseguir um trabalho na Rodobens, que todo mundo em Rio Preto tinha o desejo de começar a trabalhar numa empresa grande, a Rodobens era super continua sendo, né, uma empresa super bem vista. Fiz um processo seletivo, consegui entrar, entrei como estagiária no primeiro ano e estou lá até hoje. Então a minha formação profissional surgiu tudo ali, né, então tudo que eu estava aprendendo na época na faculdade, eu via na prática acontecendo na Rodobens. Então a Rodobens sempre foi pioneira em tudo que fez, né, então ela sempre trouxe as novas tecnologias para Rio Preto, seja de gestão, de tecnologia, tudo que tinha de mais avançado, inclusive em marketing, né, coisas que eu estava estudando, que poderia ser tendência, na Rodobens já acontecia. Então era muito legal ver o que eu estudava acontecendo na prática. Eu sou, formada dentro da Rodobens, assim. Então, depois disso eu fui passando por cargo de analista, coordenador, gerente, finalmente gerente geral. Foi isso. Comecei minha trajetória, né, vendendo caminhão, porque era a antiga Serasa, então no meu primeiro estágio lá era para ajudar a formar um time de marketing para a venda de caminhões Mercedes-Benz. Nunca tinha vendido nada, tinha vindo de rádio, comecei trabalhando numa rádio anotando música, pedido musical, e a partir desse momento eu entrei para um novo mundo. E eu naquela época era marketing, era junto com tecnologia, porque eu entendia que precisava de um pouco mais de tecnologia dentro do marketing, um pouco mais de matemática, saindo um pouco do sonho ali, tentando mais o matemarketing, isso há 20 anos atrás, imagina como a gente era pioneiro, né. Então foi ali que eu fui desenvolver, entendendo um pouquinho disso tudo que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. E essa história começou quando? Isso, em 2003. 2003, 22 anos de Rodoventes. Exatamente. Nossa, é muita coisa, né, pensar 22 anos atrás, eu tô fazendo umas contas aqui, né, a gente tá falando de um mundo que era, por mais que você fosse pioneiro, né, é um mundo zero digital Não, é ainda, né. totalmente A analógico, gente era tá falando ali no máximo do Orkut que estava ICQ, né, imagina. saudade do Messenger, né, a gente ficar travando a tela, assim, balançando. Exatamente. Então, a gente viu a migração da mídia offline, indo um pouquinho para o online, mas foi tudo a gente estava aprendendo, né, acho que estava aprendendo como profissional, como pessoa, como usuário de internet, então foi construindo tudo isso junto. Então, assim, ó, a faculdade que eu fiz lá atrás, hoje nem existe mais nada do que, né, e aí eu acho que publicidade, marketing em geral é isso, né. Se a gente não tiver sempre estudando, pensando, entendendo, querendo entender o movimento da sociedade, das pessoas, aqui você vai ficar para trás e aí você tá fadado à morte, seja acho que em publicidade, propaganda do nosso meio, isso é muito acontece muito mais rápido. Eu tenho essa visão também, assim, né, e até por esse tempo de experiência ali, de olhar para a publicidade, para o marketing como uma ciência social, né. A nossa função é conectar as coisas, com a sociedade, né, e fazer com que essas marcas criem esses símbolos e
e essas histórias, e conforme a sociedade vai evoluindo e vai se expondo com novos tipos de comportamentos, novos tipos de frentes, assim, ah, a gente vai se adequando, vai se adaptando, muitas vezes a gente vai tendo ideias disruptivas, né, foi muito interessante aqui. Aliás, né, fica meu convite aqui, você que gosta de ideias disruptivas, né, assim como a Priscila da Rodobem está aqui, tem um programa com o Demetrio Todorov, que é de inovação lá dos Exatamente. Rododense, e que vai falar bastante coisa de ideias disruptivas. Vai por mim, ele tem um chip na mão, é bem legal, bacana de assistir, Ele é sensacional. muito bacana, né. Ô Pri, mas me conta o seguinte, 22 anos de Rodobens, você e toda essa transição que não só a Rodobens passou por esses 22 anos, né, completando 75 anos agora, que especificamente, assim, quais são os marcos mais importantes que você pode citar, assim, que mais mexeram com você nessas mudanças, nesses 22 anos de Rodobens com relação à marketing, assim? Poxa, entrei lá, né, tinha Orkut, tinha MSN, tinha ainda um pouquinho do ICQ, né. Hoje a gente está falando de inteligência artificial e um processo que tão distante, né, muitas vezes do que era aquilo, você viu muita coisa acontecer. É, eu acho que o que mudou foi que, primeiro era a gente tinha uma visão muito mais romântica, eu acho que era não sei, né, a gente não tinha tantos dados, não tinha tanta teoria, não tinha tantos números por trás, tanta ciência, né. Então eu acho que no decorrer desses anos o marketing, ele ficou muito mais matemarketing, né, eu acho que hoje a gente sempre tem uma ciência por trás, tem números, tem dados para ajudar a gente na tomada de decisão, seja de investimento, seja de veículo, enfim, né. Eu acho que naquela época era um pouquinho mais de feeling. Claro que sempre teve pesquisa, sempre teve, essas outras ferramentas, mas a gente acho que não tinha tantos dados para trabalhar e a partir desse momento desenhar coisas que poderiam ser mais personalizadas, mais focadas. Então para mim o marco principal era, né, claro que a gente não pode deixar de fazer mídia de massa, porque precisa chegar nas pessoas, mas eu acho que essa mensagem personalizada, pensando, né, em predição, isso para mim é o que mais faz mudar minha visão de marketing. A gente mudou bastante, assim, com relação às métricas, né, e com a forma é um ambiente muito mais sólido, né, no sentido de informação que a gente tem hoje para operar, né. Antes, para a gente poder ter uma pesquisa, era uma situação muito complexa, era muito Era caro, né, caro. era caro, era distante, era coisa de São Paulo, né, era: "Ah, não, isso aqui é só em São Paulo, aqui não faz", mas hoje a informação tá na nossa mão, é fácil o acesso, é barato, né, então a gente consegue trabalhar com mais dados, mais informações para tomada de decisão. Acho que isso é super importante e para a gente faz total sentido dentro do marketing, né, porque aqui é cada real investido em publicidade, quanto eu trago seja de visão de marca, seja de retorno em vendas, né, então a gente precisa ter essa continha aí batendo todo mês. Como tem sido esse desafio desse ano comemorativo de 75 anos? Como é que está sendo gerenciar tudo isso, né, gerir tudo isso e também contar um pouco como que são essas ações, o que que vocês têm feito de legal. Legal. É, primeiro que é uma grande responsabilidade, né, você colocar uma campanha em 75 anos de história de uma empresa que é tradicional, pioneira, mas que também continua moderna e transgressora, assim, né. Que a gente traz dentro do nosso DNA, e aí é muito pelo nosso fundador, um papel de empreendedorismo. E aí isso é muito latente, isso grita em todo mundo lá dentro, sabe, uma vontade de fazer, de dono, de pensar diferente, de pensar em inovação. E aí a gente às vezes pode pensar: "Ah, uma empresa de 75 anos inova?" Sim, inova. E aí eu te falo por experiência própria, né, eu tô há 22 anos lá, mas essa empresa a empresa que eu entrei, ela não existe mais. Eu acho que eu passei por umas 10 empresas no decorrer desses anos, né, ela vai se transformando. O que não muda é essa vontade, esse pertencimento. As pessoas que entram lá, elas são apaixonadas e vivem para aquilo e a partir disso trazem mudanças significativas, né. Então 75 anos tinha esse missão de mostrar como isso tudo se conversa. Então, como eu tenho uma tradição, como eu mostro meu pioneirismo, como eu mostro, essa vontade de ganhar o mundo, né. Lá em 1949, quando começou com uma concessionária de caminhão Mercedes-Benz aqui em Rio Preto. E aí, a partir disso, ele tinha uma visão de que para ele vender caminhão não era só isso que poderia, fazer
o sucesso dos empreendedores, dos transportes ali. Então ele falou: como é que eu posso ajudar esse cara a aumentar essa frota, né? Então que apoio que eu consigo dar para que eu possa vender mais caminhão? Então a partir disso ele pensou nessa alternativa que era o consórcio, era algo que estava surgindo, que algumas teorias é que um grupo de pessoas que trabalhava num banco pensou de como eu posso me juntar para falar uma espécie de poupança, para pensar no futuro. Então ele falou: vou trazer isso numa modalidade de consórcio para caminhões. Então ele trouxe isso, foi a primeira empresa no Brasil a fazer consórcio, e aí ele fez para caminhões, e a partir disso ele foi tendo umas ideias, né. Então, tá bom, agora eu tenho o consórcio para facilitar a aquisição do caminhão, o que mais eu posso trazer para facilitar a vida dessa pessoa? Então ele foi pensando em banco, em seguros, a partir disso ele também trouxe concessionárias de automóveis, então a missão é esse cuidar dessa visão pensando em cliente e em ecossistema. Então a gente hoje tem um ecossistema de serviços financeiros, que eu falei para você, né, então, são os seguros, o banco, o nosso consórcio, e aí é alavancado pelo varejo automotivo, que são nossas concessionárias de automóveis e veículos comerciais. Então é um ecossistema completo pensando no que o planejamento para o próximo passo. Então a gente se coloca aqui como parceiro do próximo passo, e isso não é só um slogan na parede, né, a gente estava falando lá, não é só lá escrito na parede, mas as pessoas vivem isso mesmo. Então, essa campanha de 75 anos, a gente precisava mostrar isso para as pessoas. Eu acho que a gente foi super feliz, porque depois dessa campanha, onde a gente fez, né, ações para parceiros, que são as pessoas que vendem consórcio para a gente, para colaboradores, para clientes. Depois dessa campanha, a gente rodou uma pesquisa de marca para entender o que que as pessoas entendem como Rodobens, qual é a visão que elas têm. Então o que veio para a gente de insumo, a gente ficou super feliz, que é uma empresa ética, respeitada, ágil e moderna. Então falou: a gente está na missão certa, né, e uma empresa que pensa no cliente e no que ele pode fazer para resolver os problemas. Então, essa campanha, ela termina agora em dezembro, e a ideia é que dela a gente vá colhendo frutos e pensando em outras campanhas, mas que continue amarrando isso. Então tá, é uma empresa que ajuda na realização de sonhos, e aí agora eu começo a tangibilizar quais são esses sonhos. Então a gente começa agora no próximo ano uma campanha pensando nisso. E nessa tua fala você falou muito ele. Ele quem? Que história é essa? Quem que é este personagem? O fundador é o senhor Valdemar de Oliveira Verde, ele é riopretense, né, para alegria nossa aqui, mas é a pessoa que teve essa visão, e aí é a partir dele que se construiu toda essa história e essa empresa que tem mais de 75 anos e 3.000 colaboradores em todo o Brasil. Então é isso. E aí falando sobre a campanha de 75 anos, né, o slogan da campanha era: "Em frente e à frente sempre", né, seja para mostrar esse desbravar lugares, porque a gente foi para o Mato Grosso onde quando ninguém ainda estava lá, então a gente levou concessionária de caminhão, levou o consórcio. E aí quando a gente fala em frente e à frente, é porque isso também a gente traz inovação, seja, né, nos processos, seja em produto. Então a gente tem o plano pontual, que é uma inovação, e até hoje o mercado não copiou, não conseguiu copiar, e porque é o consórcio pontual, ou seja, né, a partir da sexta assembleia, o cliente consegue retirar o bem. Então ele não precisa ficar esperando um sorteio ou algo do tipo. Então isso mostra um pouquinho, né, a gente querendo desbravar os lugares onde às vezes era muito mais difícil, ou seja, inovação através de produto. Por isso o slogan da campanha: "Em frente e à frente sempre". Aí que toca numa dor muito grande de quem faz consórcio, que é: "Será que eu vou conseguir ser contemplado quando?" Exatamente. Esse tempo, né, de quem consome consórcio. A gente tem as pessoas que podem esperar, que se planejam, e tem as pessoas que têm um pouco mais de pressa. Então a gente tem o produto para essas 2 situações, a gente sempre pensando no cliente. E a gente estava falando, né, sobre essa campanha de 75 anos, imagina a complexidade que é construir e conduzir uma campanha dessa, pensando no tamanho que é a Rodobens e também pensando no tamanho que é o país e as diferenças culturais, econômicas, sociais que a gente tem que enfrentar. Eh, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que foi adequar essas mensagens? Vocês conseguiram chegar num caminho uniforme para todo o país ou não? Vocês tiveram que fazer personalizações de acordo com as regiões? Eh, como que vocês distribuem essas campanhas? Uma vez que também a gente sabe, poxa, tem muito lugar que os meios digitais não chegam, tem muitos lugares que os meios analógicos já não são tão bem aceitos e o mundo digital já tem uma penetração muito melhor.
Me conta um pouquinho, assim, desse panorama de planejamento prático, assim, É tático, operacional. é uma loucura, né. Começa que a gente tem o desafio de contar pra geração Z o que é o consórcio, o que é a Rodobens, então a gente foi para o TikTok, foi fazer um trabalho de educação, explicar primeiro o que que era o produto, depois eu introduzi a marca. Quando a gente fala, você está comentando sobre esse Brasil plural, né, tem lugares em que a gente, para falar sobre a campanha, a gente tem que usar carro de som. Por exemplo, em cidades no interior do Mato Grosso, no interior do Pará, por exemplo, são situações em que a gente precisa ir ao extremo. Então eu estou falando aqui da geração Z para TikTok e estou falando no interior do Mato Grosso, no interior do Pará com um carro de som. Então a gente tem esse cuidado dessa personalização do conteúdo, mas direcionado ao que o público precisa, né. Então se eu estou falando de consórcio, eu tenho um segmento e eu tenho algo aqui, aí eu usei muito de influenciador para contar um pouco dessa história, seja para falar quem é a Rodobens em concessionárias, onde a gente está dentro do Mato Grosso, no Pará. Então eu usei, muito da mídia offline lá desses lugares para contar um pouquinho dessa história, então a gente em cada lugar a gente foi fazendo um pouquinho disso. Aí a gente teve eventos, teve convenções, porque o nosso time de força de vendas de consórcio, eles são parceiros, então a gente precisava contar essa história para eles também, a gente trouxe uma convenção utilizando como um dos itens, né, a campanha de 75 anos para que eles pudessem entender, para que eles pudessem fazer parte, então contou com evento, com mídia offline, com mídia digital, com influencer, com ações internas para o nosso time interno, porque a gente precisava engajar também os colaboradores, inclusive os nossos acionistas, contando um pouquinho da história, desde que tudo começou, para que a gente pudesse mostrar e gerar esse pertencimento para os colaboradores. Então foi 6 meses a gente pensando que poderia fazer, inclusive podcasts, a partir disso a gente também criou um podcast nosso, falando sobre educação financeira, porque a gente queria, né, reforçar o atributo de ser o parceiro do próximo passo, se eu quero ajudar o cara mesmo na realização do sonho dele, eu tenho que explicar para ele como que funciona, como é que ele, né, para não se endividar, para que ele possa fazer isso com cuidado, para que isso seja de fato algo que ele consiga levar para frente, não só um sonho aqui que depois, porque eu não me planejei, ele acaba sendo frustrado, então foi esse o cuidado que a gente teve. Nossa, que desafio, né, assim, manter uma unidade diante de tanta pluralidade, né, e seja pluralidade de meios para alcançar essas pessoas, seja pluralidade de de culturas, né, eu achei isso espetacular, sim. E você tocou num ponto aqui, né, o que a gente já está encaminhando para o nosso encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa produção de conteúdo, né, que vocês têm feito, né, você falou do podcast, queria saber mais sobre quais são essas produções de conteúdo e como fazer para acessá-las, até porque nosso amigo ouvinte, nosso amigo espectador que esteja ali nos acompanhando pelo YouTube, aliás, se você não está nos acompanhando pelo YouTube, acesse lá @CBN Grandes Lagos, que tem não só esse áudio, mas também o vídeo dessa entrevista completa, que é mais ampla do que essa que está no rádio. Então, se você está aqui nos acompanhando pelo rádio, fica o meu convite para você continuar assistindo ela pelo YouTube. Me conta um pouquinho como que é. A gente tem uma intimidade ali com a TV, né, nós temos uma TV interna nossa, comunicação empresarial, começou com uma TV, e aí depois, por exemplo, durante a pandemia, isso virou uma grande ferramenta para a gente, como comunicação com o cliente, com o colaborador mesmo, e aí a gente se especializou em fazer lives, né, naquela época em que a gente não podia fazer nada, a gente como marketing virou expert em live, em produção de conteúdo, porque as pessoas não saíam, foi onde a gente, na dificuldade, a gente conseguiu se sobressair, seja, né, fazendo lives commerce e aí muito pautado nessa TV interna que a gente tinha, então o aprendizado já estava lá dentro, era só a gente colocar isso em prática, seja com esse apetite de inovar, a gente começou a fazer feirões para venda de carros online, antes mesmo da montadora. Então a gente ainda foi mais rápido que as montadoras que a gente representava, porque a gente tinha à nossa disposição essa tecnologia e a gente já dominava. Então é algo que a gente gosta, porque está lá dentro, faz parte do DNA. Então, por exemplo, nossas redes sociais, elas são a gente faz o monitoramento e nós somos a rede social de administradora independente de consórcio mais seguida do Brasil. Isso tudo de forma orgânica, muito baseado ali, concretado com conteúdos que a gente é pautado em educação financeira. Então a gente sempre explicando de uma maneira muito clara, fácil, para que todas as pessoas consigam entender como é fácil investir em consórcio pensando em futuro. Só pra gente
Eu vou pegar isso porque, assim, o que você falou aqui é uma coisa que muitas vezes, muitos clientes que eu tenho e que eu vejo também muito no mercado, tem muito, às vezes, uma certa rejeição a respeito de produzir conteúdo que a gente chama de topo e meio de funil, que no caso da Rodobens é educação financeira. Vocês construíram essa presença digital a partir de topo e meio de funil, que é que muitas vezes as pessoas, ou o empresário, ou o investidor, às vezes não quer priorizar, porque não é o ponto final que gera a venda, mas é aonde tudo começa, né, aonde a gente constrói essa presença e aonde a gente ganha essa intimidade com os consumidores, com os clientes. Acho que é uma relação de confiança, né, acho que não é venda pela venda, acho que é uma venda consciente. Então você precisa explicar, para que ele tenha consciência e que ele confie em você, né, porque depois quando você está pensando, imagina, você está investindo o seu dinheiro, às vezes é o único dinheiro que você tem, você precisa confiar na pessoa. Então é isso que a gente tenta trazer dentro das nossas plataformas, né, essa segurança de que ele está investindo numa empresa séria, ética, que vai apoiar mesmo ele, não vendendo qualquer coisa a qualquer custo, mas é uma venda personalizada pensando no que ele precisa para resolver o problema dele ou realizar o sonho dele. Para quem quiser conhecer, seguir os canais, a Rodobens está em quais? Em todos. No TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, mas é @oficialrodobens. @oficial Rodobens. Exatamente. TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, LinkedIn, Spotify também ou não? Spotify ainda não, mas é um pensamento de futuro pensando nesse podcast que a gente lançou e tá no 3º episódio. Que legal. Priscila, muito obrigado por aceitar esse convite, por compartilhar essa história conosco. O tempo é curto para tanta história, né, a gente tentou colocar 75 anos de Rodobens e 22 de marketing em apenas aqui 30, 40 minutos, que é é um é uma sacanagem, né, vamos lá, tentar resumir tudo isso, mas que eu acho que foi um conteúdo espetacular. Obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. E já fica meu convite para voltar e podermos falar mais disso. Obrigada, adorei rever minha história. Pessoal, esse foi o Bora Falar de Marketing deste sábado. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Bora falar de marketing com Samilo Lopes. Oferecimento Digital Hack, marketing digital. O sucesso dos nossos clientes é o nosso marketing.